Olá pessoal, olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para mais uma lição bíblica do livro de Gênesis, que significa começo. Hoje eu vou falar de um personagem bíblico não muito conhecido, mas vamos lá. Primeiramente eu quero mostrar para vocês o versículo que está escrito na Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses. Então lá diz: deste modo vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas obras, ou seja, boas ações, e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10. De que modo? Lendo a Bíblia. É onde nós conhecemos a Deus mais, é onde nós podemos saber mais sobre Ele, para podermos fazer aquilo que lhe agrada, para vivermos de modo que agrada a Deus, para que Ele nos inspire a fazer boas ações e com certeza conhecê-lo cada vez mais através da leitura bíblica. Vamos à nossa história de hoje. Bem, aqui está Caim. Então, filho de Adão e Eva, Caim não quis saber de Deus, ele se afastou de Deus. Certamente Adão e Eva ficaram muito tristes, porque souberam que seu filho não queria saber de Deus. Então Caim foi para longe. E havia mais pessoas, claro. Então ele fez uma família, teve filhos, decidiu não ser mais fazendeiro, ele ia fazer outra coisa da vida. Mas não quis saber de Deus. Seus filhos tornaram-se pessoas muito importantes. Músicos, inventores, tinham muito gado, eram pessoas importantes. Mas de qualquer maneira, Caim não quis saber de Deus, ele virou as costas para Deus. Passou o tempo e Eva teve outro bebê. O nome desse bebê era Sete. E ela disse: Deus me abençoou com um filho, este vai ficar no lugar de Abel, porque Caim tinha matado o Abel. Bem, Sete cresceu, certamente eles ensinaram para Sete tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que eles viveram lá no Jardim do Éden, e Sete cresceu. Naquela altura, naquela época, vivia-se muito tempo. Adão, por exemplo, morreu com 930 anos. Não tem exatamente uma explicação como é que isso aconteceu, como é que ele viveu tanto tempo. Não existe uma explicação certa, mas o fato é que a Bíblia diz que ele viveu 930 anos. Então ele conheceu seus bisnetos. Quantos avós você tem? Eu já não tenho mais nenhum, mas é bacana quando a gente tem avós, né? Os avós ensinam muitas coisas para nós e certamente Sete aprendeu bastante com seu pai e também com seus avós, com sua família. Lembre-se que eu disse, porque um homem pecou, o pecado entrou no mundo, e por causa deste homem, Adão, o pecado passou a todos os homens, por isso todos morreram. Então, Adão, apesar de ter vivido muito tempo, um dia ele morreu, porque não foi eterno, um dia ele morreu. Bem, mas ele conheceu muitas gerações, ele pôde ensinar muitos netos e bisnetos e trinetos, e um deles, e é o que nós vamos falar hoje, é o Enoque, o pequeno Enoque. Adão já estava velhinho, mas ele ensinou Enoque, falou sobre Deus para Enoque, desde quando era bem pequeno. Assim como os nossos avós nos ensinam muitas coisas, ele ensinou Enoque nos caminhos do Senhor. Ele falou sobre a amizade que eles tinham com Deus, como Deus era bondoso, porque Deus disse que prepararia um dia um Salvador para eles não viverem para sempre no pecado. Enoque, quando era muito pequeno, não entendia exatamente o que isso queria dizer, mas ele acreditou em tudo aquilo que o avô dele disse. Hoje nós temos a Bíblia, mas naquela altura não tinha Bíblia, então como eles ficavam sabendo? Uns que tiveram experiência com Deus contavam para os outros, e os outros contavam para outros, e outros contavam para outros. E com algumas pessoas, Deus falava diretamente. Enoque cresceu, se tornou um homem,
e se tornou um homem temente a Deus. Ele sabia sobre o sacrifício, ele sabia que através do derramamento de sangue ele tinha o perdão dos seus pecados. Ele ouviu o seu avô falar muitas e muitas vezes sobre isso, Adão, e ele aprendeu. E a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Mas como ele andava com Deus? Não igual o seu avô, porque Adão via Deus, conversava com Deus perto. Enoque andava com Deus porque ele ouvia de Deus. Ele fazia coisas que agradavam a Deus porque ele sabia quem Deus era através do seu avô. Então ele praticava boas ações. Ele fazia o sacrifício como o seu avô tinha lhe ensinado. Então isso a Bíblia chama andar com Deus. Andar com Deus é o tipo de vida que você tem que agrada a Deus. Como aqui no nosso versículo, que eu vou mostrar mais uma vez. Desse modo vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. E Enoque fazia sempre o que agradava a Deus. Deus se revela de muitas maneiras. Hoje nós podemos pensar na criação de Deus. Você já olhou para o céu? Já viu como é tão bonito o céu? Você sabia que cada criancinha que nasce é Deus quem dá a vida, seja menino ou menina? É Deus quem dá a vida para cada criança que nasce. Deus está presente em cada vida que nasce. Mas, depois de Adão, todos nascemos pecadores e precisamos do perdão de Deus. Já não precisa fazer sacrifício. Hoje em dia nós podemos pedir perdão diretamente por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Podemos entrar na presença de Deus, reconhecer o nosso pecado. E porque Jesus, sendo santo, derramou seu sangue por nós, nós temos o perdão dos nossos pecados. Olhando o céu e a lua, as estrelas, você pode pensar no poder de Deus. Que poder tão grande para construir tudo isso. Fazer a chuva, fazer nascer a flor, as flores, as árvores, cada animalzinho. Quanto poder Deus tem. Nós também podemos pensar na bondade de Deus. Deus é bom. Deus cuida de nós. Deus nos ouve quando nós falamos com Ele. Nós também podemos ler a palavra de Deus, a Bíblia, para conhecermos Deus, para podermos agradar a Deus, para vivermos de forma que agrada a Deus, saber mais sobre o Senhor Jesus. Tudo isto significa que nós temos comunhão com Deus. Ter comunhão é quando nós falamos com Deus através da oração e ouvimos Deus falar conosco através da Bíblia. Enoque era uma pessoa que tinha comunhão com Deus. Não da maneira que nós temos hoje, mas ele tinha comunhão de ouvir o que seu avô falou, crer naquilo que seu avô falou, e talvez Deus também tenha falado diretamente com Enoque. A verdade é que Enoque, o pai de Enoque chamava Jared. Enoque, ele viveu 365 anos. E depois, de uma maneira que nós não conseguimos entender e também a Bíblia não explica, a Bíblia diz que Enoque deixou de existir, mas ele não morreu, não. A Bíblia diz que ele deixou de existir. Ele foi levado para o céu. Ele tinha 365 anos e não morreu. Ninguém viu quando Enoque foi levado para o céu. Mas talvez Deus tenha feito alguém saber que ele foi levado, porque procuraram Enoque depois, eu imagino que sim. Se você se esconder, mamãe vai te procurar, alguém vai te procurar. Se você já foi crescido, e se você ficar desaparecido alguns dias, vão colocar alguém para te procurar. Então eu creio que procuraram Enoque, mas não foi encontrado. A Bíblia diz que ele já não existia, mas não morreu. Ele foi levado para o céu vivo mesmo, certamente pelas mãos de um anjo, porque ele era um homem que andava com Deus. Ele tinha comunhão com Deus, ele pensava nas coisas lindas que Deus havia feito. Ele fazia sacrifícios para pedir perdão dos seus pecados. Sabe de uma coisa? Existe, bem lá no finalzinho da Bíblia, uma carta chamada Judas. É uma carta muito curtinha.
E lá está escrito que Enoque, de alguma maneira, ficou sabendo sobre a vinda do Senhor Jesus. Nós não sabemos como foi, talvez Deus tenha falado diretamente com ele, mas lá diz, pela fé. Deus deve ter falado com ele e ele creu na segunda vinda do Senhor Jesus. E isto é uma verdade. Jesus veio uma vez como uma criança, nasceu, foi pequeno, foi rapaz, foi homem, morreu na cruz do Calvário, sendo santo. Ele morreu por você e morreu por mim, mas a Bíblia diz que ele vai voltar. A Bíblia diz, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ninguém sabe quando o Senhor Jesus vai voltar, mas a Bíblia diz que ele vai voltar. E tudo o que está na Bíblia tem se cumprido até aqui. E o Senhor Jesus, ele vai voltar para buscar os seus filhos, todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus. Você já aceitou o Senhor Jesus? Você não precisa ficar separado de Deus para sempre. O pecado nos separa de Deus para sempre. Mas o Senhor Jesus veio para nos unir de novo a Deus, para que nós tenhamos a eternidade com Deus no céu, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, tenha a vida eterna com Deus no céu para sempre. Nunca mais ficaremos afastados de Deus. Você já aceitou o Senhor Jesus? Você precisa pensar sobre isto e tomar uma decisão ainda hoje, para que seu nome seja escrito no livro da vida. E quando o Senhor Jesus voltar, ou mesmo antes, porque uma coisa é verdade, todas as pessoas morrem. Enoque foi especialmente tratado porque ele foi levado para o céu. E não morreu, ele não viu a morte. Mas fato é que todos morrem e nós não sabemos que hora que nós vamos morrer, nem o dia. Então é importante termos a certeza da salvação hoje, porque o Senhor Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido, que era eu e era você. Eu já aceitei o Senhor Jesus como Salvador. Eu tenho procurado fazer aquilo que agrada a Deus, porque eu quero ir no céu. Eu quero morar um dia com o Senhor para sempre. E todos os que querem passar a eternidade com Deus aceitam o Senhor Jesus e vivem de maneira agradável a Deus, procurando conhecê-lo através da leitura bíblica e através da oração. É muito importante, é uma decisão para a vida. Você sabe onde vai passar a eternidade? Se você não aceitou o Senhor Jesus, você não vai passar a eternidade no céu. E há de ser muito triste passar a eternidade longe do Senhor. Você não quer aceitar o Senhor Jesus agora? É só dizer a Ele: eu sei que sou pecador, que penso e faço coisas más, mas eu quero que o Senhor me ajude a viver de maneira agradável ao Senhor. Porque um dia eu quero morar no céu para sempre. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas obras e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Colossenses 1:10. Essa foi a nossa história de hoje, a história de Enoque. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.